Ó, teve uma mulher que entrou aí falando. Então, aí. Beleza. Muito boa noite. Hoje, inaugurando e renomeando o nosso quadro Eu Faço História. Então, a primeira live, nossa primeira conversa aí do ano de 2025. Hoje temos a felicidade, o prazer, a honra e outros adjetivos aí que a gente poderia estar elencando aí. Hoje estamos na companhia Hélio Manuel Alves, que vai falar um pouquinho aí sobre, sei lá, tem tanto assunto aí que dá para ficar uns 3 dias, só eu não gosto muito de caos. Então, a gente vai falar um pouquinho aí. Ele é uma pessoa muito ocupada também, tem outros compromissos, então nós vamos desejar a todos que nos acompanham, se sintam à vontade para fazer pergunta aí no chat, lá no YouTube. Então, isso aqui está sendo transmitido também ao vivo pelo YouTube. Como diz o seu Hélio Manuel Alves, isso é para o mundo, né? E eu acrescento, aqui nós estamos eternizando essa conversa aí até que a plataforma do YouTube estiver ao ar. Isso aí vai estar disponível aí para quem quiser assistir, relembrar, com certeza, assuntos interessantes. Hélio, já de antemão quero agradecer, obrigado pela sua presença, e vou deixar com você aí uns 30 segundos, aí, 1 minuto, 2, aí, você fala um pouquinho do senhor aí, também, né? Ok, boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Obrigado pelo convite. Estou falando aqui dos meus estúdios, aqui da minha casa, na rua Tiradentes, número 417. Estamos aqui e agradeço o convite para falar um pouquinho da nossa vida, para falar um pouquinho de cultura, para falar um pouquinho de tudo que você imaginar. Estou preparado para isso, né? Eu moro aqui na rua Tiradentes, número 417. Eu nasci em 26 de março de 54. Hoje está fazendo um ano que o meu pai faleceu e deixou eu por aí para seguir a vida, e nós vamos seguindo até quando Deus quiser. Com certeza. Então, Hélio, você veio de Santa Catarina inicialmente aí para o Paraná. Então, você é um catarinense de nascimento, mas eu acredito que é um paranaense de coração. Eu sou barriga verde, porque eu nasci lá em Braço do Norte. Quem nasce Serra Abaixo, como eles chamam, é Manezinho, na região de Serra Abaixo. Nasci lá em Braço do Norte e com 10 anos a gente veio para o Paraná. Veio para o Paraná, moramos. Meu pai tinha um cunhado dele que morava ali no Verê, numa comunidade chamada Planalto, e nós viemos para ali com o caminhão, e era 30 de março de 64, e estava bem na revolta de 64. Tivemos que ficar parado ali em Palmas, na divisa de Paraná e Santa Catarina, porque não passava de um estado para o outro. Nós tínhamos umas vacas, que tinha trazido umas 2 vaquinhas de leite em cima do caminhão. Tivemos que desembarcar as vaquinhas e tratar elas e tal, até que o pessoal liberasse para a gente vir para o Verê. Moramos de arrendatário ali, depois fomos para Itapejara do Oeste, moramos mais um ano e pouco, mais uma safra lá em Itapejara, numa comunidade chamada Ipiranga. Estudei numa escola chamada Serra Preta, e de lá viemos para a Sede da Luz, Salto do Lontra, onde o pai tinha um amigo chamado seu Jango Lessa, e ele deu a casa para nós morar, e mais um pessoal vendeu a troco de nada, praticamente, uns 6 alqueires de terra, de puro mato. Nós moramos na Sede da Luz. Depois dali, nós só se mudamos para a comunidade do Bonfim. Na época, chamava-se Formiga. E de lá, eu fiquei até 75, quando me casei com a dona Fátima, que fez um ano que ela faleceu, mãe do Júlio e da Angelita também. Fez na sexta-feira, também fez um ano. E quando eu me casei com ela, eu fui arrumar serviço em Francisco Beltrão, fui para trabalhar numa madeireira, e um senhor que era meu amigo disse que a Catane precisava de alguém para auxiliar de mecânico, e eu fui lá e comecei a trabalhar de mecânico em junho, em 28 de maio de
Em 75 eu já estava trabalhando de mecânico na Catani. Muito bem, então esse é um resumo aí dos primeiros Sim, anos de vida aí, né, Hélio? exato. Questão da juventude aí, lógico, bem resumida essa questão aí. Isso aí teria história aí para a gente ficar com certeza. Ah, sim. E essa questão aí, essa vontade de ir para cidade grande, Beltrão já era uma cidade maior, com certeza. Como é que surgiu essa ideia? Por que Francisco Beltrão? Enfim, qual foi o motivo aí que levou o senhor inicialmente aí para Francisco Beltrão? O motivo é que eu não tinha onde morar. Não tinha. Nós somos em 15 irmãos, nós éramos em 13, dois já eram falecidos, e eu tinha casado e não tinha casa para morar. Daí eu ia morar num terreno do seu Modesto Neves, lá na Barra do Lontra, e daí que surgiu o convite para me trabalhar na madeireira Frigonese, em Beltrão, de um amigo meu. Daí eu destinei para Beltrão. E como eu gostava, eu já na minha comunidade eu tocava e cantava, tinha uma dupla, e eu era catequista, eu era presidente do grupo de jovens. Então, tudo isso me fez com que, em Beltrão, eu, além de mecânica, eu participasse de alguns programas de rádio no CTG, lá de Francisco Beltrão, Piquete Crioulo, aos domingos, que tinha um programa das 11 ao meio-dia, e eu, através de um senhor que era cego, o professor Inácio Petkovski, que me acompanhava, eu trabalhava na Catani e aos finais de semana eu sempre, quando tinha um tempinho, eu ia participar daquele programa Piquete Crioulo. E muitos amigos, muitas pessoas me ajudaram muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Tive o privilégio de ter bons amigos e que me ajudaram a abrir caminhos na minha vida, entre eles o seu Orlando Catani, que mora em Pato Branco, o seu Ego Catani, que já faleceu, inclusive faleceu quando eu me elegi prefeito, dia 6 de outubro de 2012, ele faleceu, e agora, no último sábado, faleceu a esposa dele. São pessoas que eu guardo no coração. Eu costumo dizer, professor Marcelo, que eu tenho 4 pais. O meu pai, que é o seu Manuel, né, que faleceu há um ano. Eu considero como meu pai o professor Inácio Petkovski, que é um senhor cego, que está com 94 anos e mora em Erechim, né, e que me ajudou muito. E daí eu costumo chamar de meu pai, é o seu Domingos Bertagnoli, que me convidou para vir aqui gerenciar a Rádio Ampere. Inclusive, agora, dia 1º, vai fazer 44 anos que eu estou aqui. Ele me tirou da graxa e me trouxe para cá. E o outro pai que eu considero comigo também é o seu Valdomiro Parisotto. Então, são essas 4 pessoas, além de outras, mas essas 4 eu tenho um carinho especial porque foi elas que me abriram as portas, porque em 84 eu ia retornar para Francisco Beltrão, né, porque o seu Domingos Bertagnoli estava vendendo a Rádio Ampere, e eu ia voltar para educador em Francisco Beltrão, e o seu Valdomiro Parisotto me chamou na casa dele e disse que ia comprar a emissora e ia passar para mim, e para o Reinaldo e para a Sueli, e se eu topava ser o diretor da emissora, eu topei e fiquei aqui, e ele deu para nós a rádio, e nós pagamos depois, em 2 anos, nós pagamos ele. Depois de 88, ele foi candidato a vice-prefeito do saudoso Flávio Penso, e disse que eu teria que ser candidato a vereador, e eu aceitei o convite, eu fui, me elegi, e fiquei 20 anos como vereador, e depois como prefeito, e agora só na comunicação. Então, um relato um pouquinho assim, que eu faço, mais credibilidade, professor Marcelo, a gente não consegue da noite para o dia. Essa credibilidade que eu tenho é porque eu chegava na Catani, na época era só estrada não tinha asfalto, e os ônibus quebravam muito aqui na região. Tinha linha que vinha de Salgado Filho para Santo Antônio, passava no 13, tinha linha que vinha por Ampere, ia para a Sede União, ia para o 16, Sede União, Pinhal, tinha linha em todos os cantos aqui, e eu era um mecânico que quebrava uma carcaça, um feixe de mola, um motor, eu era o cara que socorria. E a Catani, para me ajudar, me deu uma casinha, uma meia-água, coberta de zinco, que quando dava geada, a gente tinha que botar um plástico em cima da cama, porque pingava. E eles me deram essa casinha para me morar,
ali bem perto da garagem da Catani, era uma casinha que o pessoal guardava cimento, cal, para construir a Mercedes. Quando eles terminaram, eles me deram para morar. Então, se chegasse um ônibus 2 horas da madrugada lá na garagem e precisava sair às 6 e que tinha acontecido alguma coisa, eles me chamavam. O guardião, que chamava-se Basílio, ia lá em casa e me chamava, olha, tem que trocar um alternador, um motor de arranque do ônibus que chegou, tem que trocar um pneu, eu fazia serviço de borracharia também, então eu fazia todo esse serviço aí, né, e com muito carinho, e por isso eu tinha essa credibilidade. E tem um adendo a mais, eu fiz 5 cursos da Mercedes em São Paulo, né, me formei em motor, caixa, diferencial, freio, volante hidráulico. Tinha todos esses conhecimentos na época aí, viu, professor Marcelo? Eu era um mecânico especializado na Mercedes-Benz do Brasil. Então, na verdade, eu ia perguntar essa questão, né, Hélio? Porque você é um menino da roça, né? Foi para a mecânica, acredito eu, que até nessa época também. Hoje nós temos uma disponibilidade maior de veículos, automóveis, enfim, mas naquela época era um pouquinho mais difícil, até para você ter o contato com esses equipamentos, né, Hélio? Então, era difícil a questão, acredito eu, que o senhor foi para Catani lá, só com força de vontade, a coragem, a determinação e a vontade de crescer também, né? Exato. É porque eles queriam alguém que nos finais de semana ficasse à disposição, porque os outros mecânicos eram solteiros, e eles iam para os bailes, para as festas, e ficavam sem ninguém lá para atender, socorro. E eu não, eu ficava ali, pronto para o trabalho. Chegasse um ônibus domingo de manhã e tinha que sair domingo à tarde, por exemplo, naqueles anos, as linhas de ônibus era de segunda a segunda, então, de repente, o ônibus chegava na garagem, precisava regular o freio. Precisa regular o freio, precisa dar uma regulada no volante aí que está não sei o quê, o freio. Né? Quebrou uma mola, precisa trocar. Então, eu era o cara que fazia isso. Né? Apenas eu tinha um espaço ali das 10 horas até o meio-dia, que alguns domingos eu saía e ia para o CTG cantar umas modinhas lá. E as portas foram se abrindo, tanto é que o Bertagnoli depois, né, tinha a Rádio Educadora em Beltrão, e deu para nós mais alguns programas, e eu comecei a ter oportunidade na Educadora, né? Eu fazia um clube sertanejo sábado à noite, fazia uma parada sertaneja no domingo das 6 às 7, depois começava o Cantinho da Saudade, e na época não tinha quase rádio na região, tinha pouquíssimas rádios na região, então o pessoal ouvia muito, e chegava, e eu dizia que quem quisesse mandar cartinha podia entregar para os motoristas de ônibus, que eles entregavam na garagem da Catani para mim, e eu recebia 100, 150 cartinhas por semana, do povo que mandava de toda a região, para a gente dar um alô nos domingos e no sábado à noite, através do rádio. Então, eu sempre fiz isso, essa oportunidade eu tive na minha vida e agradeço a Deus e as pessoas que me ajudaram. Por isso, eu acho que eu nasci para a comunicação, não nasci para ser mecânico. Até brinquei com o Padre Prego hoje, né, que fomos entregar os colchões do seminário, que o Frei emprestou para nós, para a gaiteirada dormir, e ele me disse, olha, tu podia vir trabalhar comigo aqui na oficina, aqui, compadre, tu tem experiência na Mercedes? Eu, não, agora não, deixa quieto. Tá bom só com o microfone. Muito bem, é isso aí. Então, quero aproveitar e mandar um abraço aí para as pessoas que estão nos assistindo, mandar um abraço especial aí para o Samuca, o seu Antônio, Antônio lá de Marialva, o Davi. Marialva, tenho amigos meus que moram lá, que tocam gaita, aí, né? Tenho amigos lá em Marialva. Cleidiane, o Admilson, lá do Rio Grande do Sul, então está aí participando lá perto de Passo Fundo. Um abraço ao Admilson, um abraço ao Antônio, enfim, todos que nos acompanham nesse momento aí também. E a questão, então, do rádio, ela esteve relacionada com a questão de cantar, de tocar, e da onde que surgiu essa questão aí de cantar, tocar, Hélio? Tinha alguém na família? A minha esposa está pedindo como é que ela faz para assistir. Diz para ela entrar lá no canal do Marcelo Investe.
Marcelo Investe. Isso, e lá se Ela tá inscrevendo. doida para me ver, ó. Isso. Marcelo Investe. Investe. Vamos Para ela anotar mandar uma aqui. mensagem para o Samuca lá, que o Samuca passa o link Investe. lá também. Isso. Temudo no final, Marcelo Investe. O Temudo. Temudo. Isso aí. Ah, Ela. viu? Eu sempre gostei de música. Inclusive, toquei baile, né? Eu toquei baile com Zanata Sônia Marmeleiro. Nós tínhamos um conjunto em Beltrão, que chamava-se Estancianos. Eu gostava muito de música. E a música, quando a gente era criança, quando a gente ia para a roça, lá na Sede da Luz, até hoje os vizinhos lá falam. A gente voltava porque naquela época a gente ficava na roça até que pudesse enxergar, né? Ia de manhã cedo, de madrugada, fazia o almoço lá na roça e a gente ficava até, enquanto enxergasse, a gente estava na roça. E quando vinha embora, nós ia cantando, né, com meus irmãos. A Canetinha Inchada, a Dona Jandira e tantas outras. A gente ia cantando embora. E eu era muito fã do José Mendes. Inclusive, quando ele faleceu, agora vai fazer 51 anos, ele faleceu em 74, 15 de fevereiro de 74, eu cantava todas as músicas do José Mendes. Inclusive, nos conjuntos que eu passei, eu era o cantor gaúcho, que na hora que vinha o repertório gaúcho, eu cantava para a moçada dançar. Então, eu cantava a música dos Mirins, cantava do José Mendes, dos Bertucci, eu cantava esses repertórios gaúcho. Então, a música sempre fez parte da minha vida. Por isso que eu amo a cultura, por isso que eu digo que a música abre caminho para as pessoas também. Porque se tiver uma festinha e não tiver um violãozinho lá, cadê o gaiteiro? Cadê o gaiteiro? Cadê o gaiteiro? Então, a música faz parte da família, faz parte da vida. E eu acho que a música abriu caminhos para mim. Eu participei de um programa chamado Rodeio Coringa, do Darcy Fagundes, da Rádio Farroupilha de Porto Alegre, e na época ele veio transmitir numa FENAF, em Francisco Beltrão, que hoje é Expobel, e eles convidaram uns 20 para participar do programa. E daí tinha uma eliminatória ali para ver quem pudesse cantar no programa. E eu e o professor Inácio eu participei. Eu cantei uma música, passei, né? Ficou 10, e eu fiquei entre os 10 para se apresentar. Cantei uma música dos Mirins, Vida da Minha Vida, na vida da minha vida. É uma música muito bonita, chama Mezinho, né? Eu cantei naquele programa para o Brasil inteiro, na Rádio Farroupilha. Fui a São Paulo muitas vezes, depois que eu já estava em Ampere. Eu conheci tudo que você imagina de comunicação. Rádio Globo, participei de programas na Rádio Globo, em São Paulo, com Osmar Santos, na Rádio Bandeirantes, com Tonico Tinoco, tenho fotos, inclusive, no meu arsenal de fotos. Eu participei do programa da Inesita Barroso, na Cultura, eu visitei todas as gravadoras. Júnior e Júlio faziam muito sucesso na época, a gente ficava num apartamento lá do Júnior e Júlio, e à noite as emissoras tinham aqueles programas sertanejos na Rádio Globo, que era nacional, a gente ia participar e eu ia junto. Eu participava muito desses programas lá em São Paulo, né? Então, a música me abriu o caminho, sabe, professor Marcelo? E eu sempre digo para os pais, feliz do pai, da mãe, que incentiva, que coloque seu filho numa escola de gaita, de teclado, de violão, de bateria, de pandeiro, seja lá o que for, de um CTG, eu fico feliz, né? E parabenizo você com o teu menino Davi aí, né, que está incentivando ele. Só não me venha com as histórias, pelo amor de Deus, aquelas histórias lá é muito compridas. Ele e o... Como é o nome do outro lá? Ó? Gabriel. Muito engraçado esses meninos aí. Parabéns por incentivar eles aí, professor. Muito bem, Hélio. Então, o senhor aproveitou a graxa para trazer as cartinhas, fomentar o programa, fazer com que a sua audiência crescesse cada vez mais. Esse tal de Bertagnoli, é isso o nome do rapaz aí? Domingos Bertagnoli. Posso mostrar ele, pegar ele aqui e mostrar ele. Esse Domingos Bertagnoli aí deu uma dedada no senhor? Sim. Viu que o senhor tinha condição
Posso buscar ele para mostrar ele? Pode buscar, sem Eu chego problema aqui, nenhum. então. Pode Deixa eu lá buscar buscar. tranquilo. Aqui, ao vivo e a cores, aqui não tem cortes, aqui é o convidado escolhe como ele quer se apresentar. Então, mais Sim, uma vez, agradecendo a todos está que aqui nos o homem, ó. acompanham. Está aí o rapaz. Ele já faleceu há muitos anos. Levanta um Esse é o pouquinho, homem que me colocou no rádio. levanta um pouquinho mais, seu Hélio. Levanta um pouquinho Ah, mais. sim, Aí, esse é o isso. homem. Esse é o Domingos Esse, Bertanha. esse homem faleceu em 10 de janeiro de 95, 96, e eu cuidei dele alguns dias na casa dele em Beltrão. Esse é o homem que me colocou no rádio, Domingos Bertagnoli. Era diretor da Educadora e ele comprou a Rádio Ampere, umas cotas, a maioria, e esse homem é que me trouxe para a Ampere. Então, eu queria mostrar ele aqui para quem está assistindo. Me deu a oportunidade. Eu fazia os programas no final de semana, Marcelo, e quando chegava na segunda-feira, porque daí nos últimos 2 anos na Catânia eu era chefe de oficina. Eu trabalhava do meio-dia às 4 da tarde, nós era 2 turnos. E depois eu voltava às 6 e ficava até a hora que tivesse serviço. Na segunda de manhã eu ia lá prestar conta. Se entrasse, na época, não lembro, acho que era Cruzeiro mesmo, né? Se entrasse 5, 6 avisos de falecimento, alguma coisa, eu ia lá e prestava conta para ele. Ele teve confiança em mim, esse homem que eu quis mostrar para vocês aí, beleza? E me deu Ótimo. a oportunidade. Ok, então esse rapaz aí que abriu as portas para o Ele, rádio, isso. acreditou no seu potencial, porque também, se nós for analisar, né, Hélio, por mais que você fosse conhecido, ele trouxe você para cá e entregou a rádio nas tuas mãos. É isso Sim, que ele fez. sim. Então, ele disse assim, ó, toca essa empresa aí, você vai ser responsável. Não sei, acho que foi isso, mais ou menos isso. Você Foi. teve que... Você sabe, Marcelo, que eu sou, não que eu seja santo, mas o meu pai, que hoje faz 1 ano que ele faleceu, ele dizia sempre para a gente: ser honesto, não roubar, viver com o teu suor. E eu, né, inclusive quando eu vim para Ampere, em 81, algumas pessoas diziam: olha, você trabalhou 5, 6 anos na Catane, se você entrar no sindicato, entrar com ação, você vai ganhar dinheiro para comprar uma casa em Ampere. Digo, negativo. Inclusive, a Catane sempre tinha eu como referência. Tanto é que eu sou organizador do encontro dos amigos da Catane. Eles sempre tinham eu como referência. Então, por que eu ia fazer isso? Eu dirigi a Rádio Ampere sozinho durante 3 anos, prestando conta no final do mês de tudo que entrava, tudo que saía, era tudo comigo. Então, eu nunca... Eu acho que a pessoa, primeiro que vale a pena é a pessoa ser honesta, ver com o teu suor. Fui por 7 vezes presidente da Cansop, fui vereador por 20 anos, prefeito. Eu nunca desviei 1 centavo do poder público para mim. Para ter uma ideia, eu nunca usei o carro da prefeitura para vir para a minha casa. O carro do município nunca pousou na minha casa durante os 4 anos que eu era prefeito. Então, a gente tem que ser honesto, cuidar, né, daquilo que a gente pode. Então, eu sempre fiz isso na minha vida e por isso apareceram as oportunidades. Por isso, graças a Deus, as pessoas confiam na gente e eu tenho que me cuidar para não perder essa credibilidade. Muito bem. Só para o senhor ter conhecimento, nós temos uma pessoa de fora do Brasil já nos acompanhando aqui, Hélio. Então, Uhum. aí, Minaski deve ser de algum país aí, eu gostaria que ela colocasse aí, da onde que ela está nos assistindo aí, só para a gente ter uma ideia aí. Então, Hélio, então você teve que organizar a questão de grade de programas, toda essa parte aí Sim, que, enfim, patrocínio, início também, o município era pequeno, mas teve que se virar e teve que dar um jeito aí de fazer com que a empresa crescesse e com que a rádio desse, vamos dizer, desse resultado, né? exato. Muito bem, que bom essa questão, essa confiança, com certeza a questão da honestidade, então, realmente é uma virtude que não tem preço, você dorme num travesseiro bem Ah, sim, leve, essa é a tranquilo. melhor coisa que a gente pode fazer. Bom, já falamos da Catane, já falamos da entrada no rádio, vamos falar um pouquinho da questão política, da onde que veio a ideia de
ser vereador, enfim, toda essa parte aí que o senhor teve alguns mandatos de vereador, foi prefeito, enfim. Seu Valdomiro Parisotto e seu Herculano Nunes Batista foram lá na rádio com uma ficha do PDT e eu assinei a ficha e me candidatei a vereadora em 88. Eu não conhecia, não sabia, e me elegi vereador, fui presidente da Câmara por 6 ou 7 vezes aqui em Ampere. Eu gosto da política, política honesta, política sem trambique, política sem paternalismo, porque a política é feita para servir as pessoas e não para a gente se servir. Tem gente que faz da política uma profissão, eu acho isso um erro. A política, por exemplo, tem gente que deixa um cargo e não sabe fazer outra coisa, tem que correr atrás do poder público para sobreviver. Isso está errado. Política deve ser uma vocação das pessoas, não é? Você deve ter o teu trabalho e fazer a parte política, e eu aprendi muito com isso, não é? Fui vereador, inclusive a lei, quando fizemos a lei orgânica do município, a lei da isenção do IPTU para os aposentados, é minha. Nomes de rua aqui em Ampere, eu acho que tem mais de 50 nomes de rua que foi sugestão minha. A própria praça Simoneto ali também foi a sugestão minha. Eu tenho assim indicações e projetos, não é, que a gente fez na época como vereador. E como presidente, depois, já em 92, já fui presidente da CANSOP, e depois eu não me reelegi vereador. Mas nem por isso eu deixei de fazer o meu trabalho. Não é? Porque na época, ali em 92, o Reinaldo saiu candidato a vereador, não é? Numa chapa, na época o adversário era o seu Isaír, eu acho que o Celso, se não me falha na memória, e do outro lado ficou o Flávio, não lembro mais, e o Nereu, de vice do Flávio, e eu fiquei de um lado e o Reinaldo do outro. O que aconteceu? Nem eu e nem ele se elegemos, né? Fiquei fora e continuei o meu trabalho, sempre como fiz. E depois, já em 96, daí eu me lembro até hoje que o senhor Biazin, que faleceu há pouco tempo, veio falar comigo, você tem que ser, ele era do PDT também, tem que ser candidato de novo e tal. E daí eu fui em 96, 2000, 2004, 2008 e por aí afora. Inclusive, sempre no PDT, eu que apresentei os comícios do Brizola em 89, em Francisco Beltrão, com uma multidão, em Pato Branco, em Cascavel. Eu entrevistei várias vezes e o Brizola, não é, me chamava pelo nome, né? Me chamava de Elinho. E tive um grande conhecimento e sou um grande admirador, porque o Brizola sempre defendeu a educação, né? Então, na vida pública, eu tenho o privilégio de dizer que eu passei 24 anos e fiz o que eu podia fazer na CANSOP, telefonia celular, por exemplo, para Ampere, para Capanema, para Realeza, não fosse a peleia da CANSOP com as prefeituras. O INSS, por exemplo, que hoje tem em Realeza, tem em várias cidades, na época só tinha em Beltrão e Pato Branco. Nós fomos a Brasília com o presidente do INSS, com o ministro Reinaldo Stefanes, e levamos a sugestão para que a gente pudesse ter os postos nos municípios. E ele falou o seguinte para nós: olha, se vocês arrumarem com as prefeituras o pessoal para trabalhar, eu libero para vocês alguns postos lá para a gente ver como é que fica. E nós dissemos a ele, nós vamos arrumar. E o primeiro que foi instalado em Realeza, para ficar mais próximo de Capanema, a região. Ampere cedia um funcionário, Realeza cedia 2 funcionários, Santa Isabel cedia um funcionário, Capanema cedia, então, isso eu digo com orgulho, né, que nós que conseguimos implantar essas agências do INSS e que, graças a Deus, ficou mais perto para o povo, né? E eu podia citar aqui tanta coisa que a gente... Esse hospital regional, a gente foi parceiro da Luciana nas lutas. A antiga Facibel, né, para a Unioeste, a gente foi parceiro, sempre andava junto com eles. A Facibel, que era de Francisco Beltrão, para ser campus da Unioeste.
estradas. Olha, eu podia citar aqui a instalação do batalhão em Francisco Beltrão, tanta coisa que a gente foi parceira, não fiz sozinho, claro, porque, como eu sempre tenho dito, ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter um grupo de pessoas para trabalhar, né? E a gente sempre teve por exemplo, esses quebra-mola que está aqui no trevo de Ampere. Na época, o DR não fazia quebra-mola em nenhum trevo da região. E ali morreu mais de 30 pessoas no nosso trevo aqui em Ampere. E nós fomos à luta pela CANSOP e, na época, pelo Rotary também, e fizemos que eles construíssem, liberassem para construir. Depois que foi construído o quebra-mola ali, só deu umas 2 raspadas por ali, mas nunca mais morreu ninguém no nosso trevo. Não é? Depois lutamos para fazer ali nos trevos de Realeza, depois Planalto, e assim por diante. Foi uma luta nossa, porque o DR não aceitava fazer quebra-mola, né? Por causa da velocidade, não sei o quê, papapá. E foi uma luta nossa que a gente conseguiu. Então, tem muita coisa, professor Marcelo, aí. Por exemplo, uma das lutas que tu conhece, os 30 mil professores que não tinham o diploma, né, da antiga Visivale. Eu fiz a frente, inclusive eu era o presidente da Câmara e presidente da CANSOP, e na época a CANSOP liberava combustível e a Câmara aqui de Ampere tinha um veículo, os vereadores autorizaram que eu saísse com aquele carro com a professora Eunice e a professora Sônia lá de Capitão, e nós andamos o Paraná inteiro, com reuniões com os professores, Brasília, com o Ministério da Educação, né, no Senado, Curitiba, na Assembleia Legislativa, porque dependia do governo do Estado fazer algo para que aqueles professores pudessem ter o seu diploma. E nós conseguimos também. Quer dizer, então, é uma união de esforços aí, de tudo que a gente sempre teve na linha de frente, ajudando as pessoas aí. Sempre com mais gente junto, claro, né? Com certeza, a questão da luta ela não é feita sozinha, ela precisa, mas sempre tem que ter alguém que puxe, que dá ideia, enfim, alguém que acabe fomentando, alguém, enfim, você vai agregando e a coisa realmente vai acontecendo. Com certeza, alguma dessas lutas eu também participei, principalmente a questão da Facibel para o Oeste, então essa aí eu também estive presente em algumas viagens a Curitiba, enfim. E prefeito? Quando que o senhor foi prefeito? Como é que foi a questão do cargo maior do município? Como é que é essa parte aí? Para a gente encerrar a política e ir para outro assunto aí. Muito bem. Prefeito, eu fiz uma vez, teve um curso do Del Carne, eu acho que é um negócio assim, um curso de motivação. Del Carne, né? Isso aí. E daí, no final do curso, cada um tinha que dizer o que pretendia ser. Isso já foi olha, foi no ano 90 e alguma coisa, 90? 90 e poucos. Por aí. E eu disse o seguinte, quando terminou, eu disse, um dia eu quero ser prefeito de Ampere. Sim, quero ser prefeito de Ampere um dia. E eu disse que eu queria ser o prefeito de Ampere, e foi passando o tempo, eu fui me preparando para isso, né? E daí, quando chegou em 2008, que eu me elegi, pedi para meus companheiros do partido, do PDT, e disse, olha, eu agora, em 2012, eu vou ser candidato a prefeito, não vou mais para vereador, vou para prefeito porque eu quero ser o prefeito de Ampere de 2013 a 2016, e Deus vai me abençoar, e eu vou ser candidato e vou vencer a eleição, e vou ser prefeito de Ampere. E trabalhei para isso, credibilidade. Quando chegou em 2012, né, a gente fez as reuniões todas que precisavam ser feitas do partido, e daí fizemos mais coligação. Fizemos uma coligação muito boa, e eu saí pedir para o povo me dar uma oportunidade. Não saí falando mal do Flávio, nunca falei mal dele, né? Porque não precisa você falar mal. Eu só dizia que eu queria uma oportunidade. Olha, eu estou aqui para pedir para vocês me dar uma oportunidade para me mostrar o meu trabalho como prefeito de Ampere. E é isso que eu dizia nas reuniões. E eu dizia, se eu for prefeito, eu não vou envergonhar vocês, eu vou trabalhar muito
pela comunidade, pelo povo de Ampere. E daí veio a eleição e a gente se elegeu, né? O meu adversário era o doutor Flávio, e eu dizia para ele sempre, né? Porque eu fui vereador dele muitos anos, né? Eu dizia que eu ia ganhar a eleição dele, ele brincava comigo, capaz, Elinho, para ter sentado nessa minha cadeira aqui é difícil. Eu digo, o senhor vai ver, não vou sentar nessa cadeira aí. E graças a Deus fui eleito e depois fizemos um grande trabalho, né? A gente trabalhou muito como prefeito dessa cidade aí, embora tenha algumas pessoas que às vezes dizem, ele não fez nada, mas olha os postos de saúde que estão aí, né? Todos nós que fizemos, começando do centro, que o ex-prefeito Flávio tinha começado, terminamos, construímos mais na Colina Verde, no Nossa Senhora das Graças, São Francisco, no Santa Mônica, não é? As duas grandes escolas, porque nós tínhamos um TAC assinado que o Ministério Público, nós tínhamos que tirar os alunos ali da Crindes, que era um local muito ruim, e nós assinamos um TAC, construímos a escola João do Couto, lá embaixo, não é? Construímos a escola, aliás, João do Couto é lá no Açari, primeiro construímos a José Arnoldo Dresch, lá embaixo, depois a luta pelo SESI. Para te ter uma ideia, para sair do colégio SESI, eu fui 2 vezes a Curitiba em 48 horas. Não dá para acreditar. Eu peguei toda a documentação, porque estava vencendo o prazo do terreno, e como era um terreno que tinha que ser doado, não é, para a FIEP, eu tinha que levar a documentação. Cheguei em Curitiba, às 11 da manhã, faltou assinatura do pessoal de Beltrão e Pato Branco, das agências de... Na época, agência de renda, não lembro mais. Que eles tinham que assinar... Hã? Chamava até de coletoria antigamente. É isso aí. Eu tive que voltar, peguei o carro, voltei, liguei para Pato Branco, eles me atenderam, digo, fiquem aí, por favor, me ajude. Cheguei em Pato Branco, já 8 da noite, o cara estava me esperando, assinou. Cheguei em Beltrão, quase 10 horas da noite, o cara assinou, vim para casa, 4 horas da manhã, voltei para Curitiba, 11 horas da manhã, meio-dia, eu estava de novo lá na FIEP entregando os documentos. Então, foi uma luta para instalar o Colégio SESI, que nós lutamos, não é? A própria FAMPER, a doação do terreno, o fórum, né, que eu lamento até hoje que tem dado esse problema. Quando eu entreguei o mandato, foi colocada a pedra fundamental do fórum, e o pessoal disse que em 2 anos estava pronto. E, inclusive, o terreno, eu acho que a administração anterior teve que refazer, porque se em 3 anos não construísse, o terreno voltava para o município, porque foi doado para o Tribunal de Justiça. E está ali aquele elefante branco até hoje, né? Não terminaram, não sei como é que vai ficar aquilo ali, né? E a gente asfaltou os bairros, né? Industrial, quer dizer, a gente não parou 1 minuto de trabalhar. A gente conseguiu, quando deu aquela chuva de granizo que destruiu a metade de Ampere, eu consegui na época ali, não sei se mais de 50 mil folhas de brasilite, de correria. Então, eu me orgulho. E eu, como sou contra a reeleição, não fui para a reeleição. Eu acho que não devia ter reeleição. Eu sou muito contra a reeleição. Não devia. Deve ter alternância no poder. Não é bom ficar muito tempo. O pessoal se acostuma, né? E muitas vezes tira um proveito da situação. Por isso que eu acho que tem que ter uma alternância no poder. Isso é bom para a população, é bom para o município, é bom para o Brasil. É uma alternância no poder. Então, professor Marcelo, eu acho que cumpri, paguei os professores sempre direitinho, com tudo que eles tinham direito, os funcionários, nunca tirei um cara de uma cadeira para sentar na outra, porque não tinha votado para mim, não persegui uma pessoa, não votou para mim, então você vai lá para baixo, vai lá ficar sentado lá em tal lugar, negativo. Eu só pedia, vamos todos trabalhar para o bem do nosso município. E, graças a Deus, saí, como dizia o meu amigo Valdomiro Barbieri, de pescoço erguido. Passo na cidade, não tenho rabo preso com ninguém, não fiz nenhum tipo de maracutaia, não, como eu disse antes, né, não usei a máquina pública para me promover, para andar com o carro do prefeito para cima e para baixo, em festa, e ficava sempre lá na prefeitura, e o meu secretário também. Eu dizia, ninguém leva o carro para casa. Os ônibus escolares também.
fica lá na garagem. Para o almoço, vocês podem levar para ir almoçar, porque já vão puxar aluno. Mas depois de noite, tudo na garagem. Secretários, venham até a secretaria com o carro de vocês e depois vão trabalhar com o carro do município. E o prefeito também fazia isso. Tinha o meu golzinho e eu ia até a prefeitura e depois o trabalho, sim, era com o veículo, né, do gabinete aí, professor. Então, me orgulho de ter passado por isso e ter dado a minha contribuição para o município de Ampere. Muito bem, com certeza foi um mandato diferencial, onde essa questão da harmonia entre as diferentes secretarias, entre servidores, enfim. Claro que muitas vezes você tem uma ideia de fazer uma obra aqui, outra ali, infelizmente às vezes não dá. Essa questão do fórum, veja, a própria questão é uma coisa da justiça, a justiça não dá sequência, enfim, não destrinchera. Então, realmente, a própria questão da parte pública, ela é um pouquinho mais morosa, é um pouquinho mais demorada, enfim, mas com certeza o seu mandato foi um diferencial para o nosso município também. Graças a Deus. Muito bem, vamos para... Tem quase encerrando aqui, então. Pois é, tem o meu livro aqui que eu quero falar um pouquinho. Para! Livro! O que é isso? Ei! Mas, meu Deus do céu, o convidado agora quer ser apresentador, gente, mas não é possível. Eu sabia que você tinha um livro aí. O que é isso? Mas, olha, vamos ter que... A próxima conversa nós vamos planejar melhor. Isso aí. Muito bem, então aqui, se eu não estou enganado, se não me falha os registros, acho que foi em abril, então abril, o Hélio acabou lançando um livro, com certeza, eu tenho o livro, já fiz a leitura, um livro, inclusive, autografado aqui, com muito carinho. Então, Hélio, de onde é que veio essa ideia de fazer um livro, enfim, o que você trouxe aqui, o que você traz aí, conta um pouquinho do que tem nesse livro aí, para o pessoal ficar curioso e comprar também o seu livro, adquirir o seu livro, né? Com certeza é uma leitura bem agradável, muitas histórias aí que você não cansa de ler. É verdade. Olha, o livro eu tinha um projeto para escrever, porque isso aqui daqui 50 anos, meus netos, meus bisnetos poderão folhear ele e ver que o vô, o bisavô, passou por aqui e fez alguma coisa. Então, eu tinha esse projeto também de escrever um pouco da minha história, e o Ilma Hart, lá de Santo Antônio, que escreveu mais de 40 livros, acho que você conheceu, né, professor? O Ilma. Não sei, acho que eu não cheguei a conhecer seu Hélio. O Ilma, que é esse cara aqui, que está aí, vou mostrar ele aqui, ó. Dá para ver ali? Está junto comigo ali? Dá para ver? Dá para ver ele aí? Sim, dá para ver, perfeito. Esse aí. Ele disse, Hélio, tem que escrever um pouco da tua história. E a minha esposa começou a ajudar, e eu fui escrevendo um pouco, começando desde quando eu nasci. Aliás, a primeira foto que tem foi do casamento do papai, né? Meu pai, tem uma coroinha, casamento dos pais do Hélio Alves em 6 de março de 1953. E a foto que tem aqui, né, deles casando. Então, começou dali. Eu comecei a escrever e passava para o Ilma, e o Ilma ia melhorando o texto, e em fevereiro do ano passado, ele estava terminando o livro e ele faleceu. Né? Ele ia me entregar o livro, e antes dele ir para Cascavel, ele disse, olha, em 15 dias, 20 dias eu entrego o livro para você. E ele faleceu. Só que esse livro estava tudo em partes no computador dele. Então, eu tive que pegar um jornalista, o Luiz Carlos Maggio, contratei ele, mais uma equipe de Jornal de Beltrão, para fazer o livro. E o livro, eu fiz questão de colocar muitas fotos, que é mais de 240 fotos, porque desde quando a foto mais antiga que tem é quando eu fiz a minha primeira comunhão, né? Depois tem aqui quando eu fui coroinha, que é essa foto aqui, que é uma das mais antigas aí, né? Essa que está aqui, assim, aí, né? Que é a foto mais nova que eu tenho, que eu era piazinho aí. Né? Depois eu fui escrevendo a história, professor Marcelo, da vida, da roça,
de mecânico, né, de rádio, da cultura, da política, dos programas, do gaitaço. A gente foi escrevendo tudo. É um livro que tem 244 páginas, com mais de 240 fotos, né? E a gente foi colocando tudo nesse livro, que está aí, inclusive 40%. Quando eu vendo, eu deixo para comprar a cadeira de roda. Há pouco tempo eu reuni quase R$ 4.000, e que esses valores foi passado para o Rotary, e foi comprado cadeiras de roda quando nós fizemos aí as nossas campanhas, né? Esse livro tem muita história, tem aqui, ó, veja aqui o Adelar Bertucci, com TV Ampere, família do Teixeirinha, meu amigo Patinete, que foi o produtor da Elis Regina, a Caravana, que foi em Panambi. É um livro, né? O Memorial de José Mendes, a Fazenda Bertucci. É um livro que tem muitas histórias aí que, né, ainda devo ter umas 300 unidades ainda, né? E aos poucos a gente vai vendendo, alguns outros a gente vai dando para os amigos. E essa história do rádio também está nesse livro aqui, viu, professor Marcelo? Tem muitas histórias, graças a Deus, que ficará para sempre aí. Mas teve muita gente que me ajudou, porque, como eu sempre tenho dito, ninguém faz nada sozinho. Tem que ter auxílio de pessoas para nos ajudarem. Muito bem. Realmente é um livro, um diferencial muito grande, bem ilustrado, histórias fantásticas, inclusive Tem de tudo nesse livro. tem Até eu. umas histórias lá da época da Catane, tem o pessoal Eu tenho da dois, época... eu tenho 2 irmãos especial, né, que deram famosa meningite quando eu era pequeno, ó. Estão do meu lado aqui, moram lá em Palhoça, Santa Catarina, né? Está nesse livro também. Além disso, tem tantas outras aqui. Tem uma foto que eu até estou bonitão aqui, ó, cabeludo e Puxa, tal, né? Charmoso aqui. Né? Então, nós temos, você já conhece, já é conhecedor do livro. Tem uma aqui que eu era catequista, né? Então, aqui é um grupo de catequistas lá de Salto do Lontra. Nas nossas reuniões que a gente fazia, né, tiravam uma foto. O padre Arthur está junto ali, que foi coroinha do padre Arthur. Inclusive, tem uma foto aqui, eu coroinha aqui, ó. Olha, tem uma foto aqui, eu coroinha, do padre Arthur, lá na comunidade da Sede da Luz. Então, é um livro que tem, além de fotos, né, tem muitas histórias, tem por onde eu passei, né, tem de tudo. Aí tem fotos da Terra Santa, que nós temos na Terra Santa, por exemplo, aqui, tem uma foto aqui, né, que é o local onde Jesus fez o milagre dos peixes, pães e peixes. Nessa pedra aí, hoje é uma igreja. Né? Tem. Multiplicação dos pães. Isso é multiplicação dos pães. Tem uma foto que eu, né, com o padre Carlos, sendo batizado lá no Rio Jordão. Né? No Rio Jordão, onde quem que batizou Jesus? Foi o João Batista. João Batista, é. João Batista. Esse coroinha aí faltou numas missas, eu acho, hein? Aqui, por exemplo, a outra foto aqui é onde Jesus foi colocado após, nessa de baixo aqui, onde ele foi colocado no sepulcro. E a gente foi lá nesse local e eu consegui tirar uma foto aí desse local aí. Então, é um livro bem ilustrativo, assim, e que eu fiz com muito carinho, meu querido professor Marcelo. Tem muitas histórias aqui, meu Deus do céu. Com certeza, muitas histórias para a gente ler no livro e muitas histórias para o senhor contar. E família do Velho Milongueiro, do José Mendes, dos Serranos, tem de tudo aqui. Tem eu com Tonico Tinoco, tem Chitãozinho Chororó, família Bertucci, Gildinho. Inclusive, atrás de mim tem um painel aqui, que é homenagem para o Gildinho, as meninas, filhas do Teixeirinha, netas do Teixeirinha. Então, tem de tudo nesse livro aí. Muito bem, com certeza. Nós até amanhã cedo. Nós precisaríamos umas 3, 4 horas para a gente conversar, mas como o nosso tempo também ele é curto e o senhor é uma reunião do Rotary muito importante, então hoje, com certeza, o senhor, além de outras funções aí, tinha mais aqui a falar de viagem aqui, mas nós vamos pular a questão de viagem, porque acredito eu que já estamos aí quase há 1 hora conversando. Hoje o senhor está à frente aí de algumas instituições, de algumas
Rotary, a PAI, capelas, enfim. É, Como é que o senhor foi parar lá na PAI também, seu Hélio? convite, né? Eu tenho dois irmãos especial, como eu mostrei agora há pouco, e eles fazem muito por eles lá na Palhoça. E eu sempre ajudei a PAI ali, mas nunca para ser presidente. Daí a presidente anterior, que era a dona Cleusa, e mais um pessoal ali me convidaram e tal, você tem que nos ajudar, e eu me senti, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, né? E daí, então, eu aceitei o convite, né, para ser o presidente, mas quando eu reuni toda a diretoria, eu disse, olha, todos juntos aí, ninguém vai me deixar sozinho. E assumimos e estamos fazendo o trabalho com a nossa PAI, que você conhece, tem ali 125 alunos ali que precisam do carinho, precisam do trabalho, né? Então, a gente está ali para ajudar naquilo que for preciso. Estamos reformulando a PAI, né? Agora estamos preparando a quadra. Inclusive, a quadra eu tinha falado com o seu Gildinho dos Monarcas para nós fazer um jantar de uma reinauguração da quadra. E o Gildinho, em final de outubro, começo de novembro, que eu tive lá, ele disse, pode fazer lá que só paga os músicos, não vou cobrar, pago um pouquinho para os músicos e eu faço o jantar para a PAI de vocês lá de Ampere. E agora ele acabou falecendo, né? Então, a gente está fazendo toda essa reformação, arrumando, deixando sempre melhor o ambiente ali para quem trabalha. Você também presta serviço ali também, deixando sempre bem organizadinho ali para que o pessoal possa prestar um bom trabalho na nossa PAI. E no São Francisco, daí fizeram lá uma eleição, nem estava na missa, e fizeram uma eleição lá e me colocaram de presidente, daí reunimos lá 10 casais, e não, tem que ser você, tem que ser você. Eu disse, bom, eu posso aceitar, mas tem que todo mundo trabalhar junto. E graças a Deus todo mundo está trabalhando junto ali, é uma maravilha, né? Porque sozinho ninguém faz nada e o pessoal ajuda muito a gente, também aqui no nosso bairro São Francisco. Também agora, há poucos dias, adquirimos uma imagem de São Francisco, né, de 2,10 m ali e colocamos na frente da igreja ali para marcar o nosso bairro São Francisco. Então, professor Marcelo, daí tem o Rotary, que a gente tem as nossas campanhas, né? Temos a nossa corrente do bem, temos o nosso banco ortopédico, e a gente passa uma grande parte do meu tempo cuidando dessas coisas para a comunidade, né? A gente sempre gosta de prestar esse serviço, porque, como eu sempre tenho dito, se você não vive para servir, não serve para viver. Tem que fazer alguma coisa, tem que pagar o aluguel nessa terra aqui. Deus nos deu esse mundo para a gente viver, temos que fazer alguma coisa pela comunidade, pelas pessoas que mais precisam, para pagar o aluguel, como dizia o governador do Rotary, meu amigo Sérgio, lá de Beltrão, temos que fazer alguma coisa para pagar o aluguel que Deus nos deu essa terra para a gente viver tão bem, graças a Deus. Muito bem. Acho que o último assunto aí para a gente encerrar, final de semana a gente teve um 8º gaitaço. Então, pelo que eu percebi, de tempo em tempo, o senhor inventa algumas modas aí, alguns eventos, enfim, acaba movimentando, fazendo confusão. Exatamente. E essa questão do gaitaço, de onde é que surgiu essa ideia do gaitaço? Como é que foi esse negócio aí? Esse negócio aí. Minha filha Angelita sempre diz: o pai, quando não tem nada para se incomodar, ele dá um jeito de arrumar alguma coisa. Mas eu falo para ela: mas não é incomodar, minha filha, eu gosto disso. O gaitaço, eu sempre gostei da cultura, gostar da música, e em 2009 eu fiquei sabendo por um gaiteiro do Rio Grande que Almirante Tamandaré do Sul fazia um grande gaitaço. Daí, em 2010, em abril de 2010, convidei o meu compadre Andrei, ali da Nino Motos, ele, a esposa dele e a minha esposa, a dona Sônia. Vamos para lá ver como é que é esse negócio aí. Fui lá nesse tal gaitaço em 2010. Na época, o Sérgio lá que organizava, né? Gostei muito e perguntei se eu podia pegar alguns dados, algumas coisas para fazer um aqui em Ampere. E ele disse: eu te ajudo a fazer. E nós vamos lá. Daí eu copiei deles e vim para Ampere. E daí, em final de janeiro de 2011, nós fizemos o primeiro.
deu 104 gaiteiros. Foi um sucesso. Não é? Daí começou a pegar e o pessoal gostar, depois nós fizemos mais alguns, teve um que eu fiz que passou de 300, né? E nesse que nós fizemos agora, daí continuamos, depois paramos em 2020, daí trouxemos aqui o Ivan Taborda, fizemos homenagem para o Ivan Taborda, que está muito doente em Curitiba, seu Ivan, que tinha o programa Lotier. Daí trouxemos aqui o Adelar Bertucci, né? Fizemos uma homenagem para o Adelar Bertucci em vida, veio aqui, ficou 2 dias. Ontem, inclusive, domingo, né, recebi fotos de famílias que tiraram foto com eles. Trouxemos aqui a família do Teixeirinha, que homenageamos o Teixeirinha, veio aqui uma filha, uma neta, mais uns lá de Porto Alegre. Homenageamos também, já com o CTG, o Gildo de Freitas, veio aqui a família. E depois, em 2020, devido à pandemia, foi o último. E agora a gente cobrando, o pessoal cobrando, e a gente resolveu, então, de fazer esse ano o 8º Gaitaço e homenageamos o Neide Bertucci. Quem quiser assistir nas redes sociais, está em tudo que é lugar aí, tem vídeo, tem desse gaitaço que a gente fez. Família Bertucci, depois do Pedro Raimundo, são eles que introduziram 2 gaitas, foi eles que introduziram a música fandangueira, de baile, né? E já faleceram aí, o seu Oneide faleceu em 95, o seu Adelar faleceu, inclusive a gente já esteve lá onde eles estão sepultados, lá na Fazenda Bertucci, lá em São Jorge da Mulada. Eu devo retornar, vou lá na Mulada, como eles chamam agora em abril, e a gente fez esse evento aí, passou de 250 entre inscritos, e não, muitos, eu estava vendo hoje a relação, muitos não se inscreveram, chegaram na hora e participaram, e não se inscreveram. Então, a gente fez junto com o CTG, algumas vezes fizemos com a Cavalgada, uma vez ou 2 fizemos com a PAI também, e o objetivo é elevar o nome de Ampere. Ampere, essa semana passada, é falado no sul do Brasil e no Brasil, porque o Dr. Edson Dutra, dos Serranos, ele divulgou o nosso Ampere em mais de 500 emissoras no Brasil. João Luiz Correia, meu irmão, meu amigo, divulgou nos seus programas de rádio. Walter Moraes, grande cantor do Rio Grande, divulgou em suas redes. Então, a gente tem assim uma amizade muito grande. Hoje, não tem quem eu não conheça de cantor no Rio Grande do Sul, né? E eles também me conhecem devido à cultura, esse trabalho que a gente faz. A gente vai em Nova Brécia, a gente vai em Almirante, a gente vai em Parambi, a gente vai em Passo Fundo. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Cultura de Passo Fundo me convidou para ir lá ajudar a organizar uma homenagem para o Teixeirinha e fazer um gaitaço. Eu disse, não, mas vocês estão aí perto de quem sabe fazer, pega aí alguém que ajude vocês aí, aqui dá 400 quilômetros, daqui a Passo Fundo. Não, você vem para cá e ajuda nós aqui. Não, eu vou passando as informações para vocês. Então, esse é um trabalho, professor Marcelo, que é um trabalho cultural, né? Eu tenho amizade em toda a região, eu fiz mais de 2.000 quilômetros andando, convidando a gaiteirada, fiquei feliz com a participação e foi um sucesso nosso e de toda a equipe da Rádio Ampere, do CTG Gildo de Freitas, e de quem foi também participar. Vários vídeos estão colocando da homenagem, o Paulo Bertucci ficou com a gente, filho do Neide, foi muito legal. E eu sou convidado, por exemplo, a prefeita de Renascença quer que eu vá lá fazer agora em setembro. Eu ajudo a fazer em Capanema, o professor Maico, ajudo a organizar, ajudo a fazer em Capitão, né, lá com o senhor Orlandino, ajudei a fazer em Cascavel, com o Teixeirinha. Hoje ele me ligava que quer fazer, porque falar é fácil. Agora, fazer o evento acontecer. Para você ter uma ideia, agora há pouco eu saí lá do seminário que fui entregar os colchão lá que a gente pegou. Então, fazer é fácil de falar, mas você fazer a coisa bem organizada, para que todo mundo se sinta bem, fique feliz e saiba que é um evento cultural e que eleva o nome deles. Por exemplo, Marcelo, você viu o show que fizeram lá, o Borsati, né? O Borsati, gaiteiro que é do Faustão, tocou na Globo, tocou na Bandeirantes, mora em Dois Vizinhos. Começou em 2011,
Ele me disse, talvez se não fosse aquele gaitaço, eu não seria gaiteiro hoje, seu Hélio. O gaiteiro do Paraná, também, desde os 9 anos, ele sai comigo, o pai dele libera, ele viaja comigo para os eventos no Rio Grande, não é? O Jorginho, que toca na Argentina, também, né? Para você ter uma ideia, eu fui buscar uma gaita para o Albino Manique, em Londrina. Fui buscar uma gaita para o Albino Manique, que a indústria de acordeão da Itália ia dar uma para ele, mas ele tinha que experimentar a gaita. Só tinha em Londrina de uma senhora, esposa de um comandante do Exército. Eu fui lá buscar essa gaita em Londrina, levei para Porto Alegre, para o Albino Manique experimentar. Ele experimentou. Eu trouxe para Ampere, daí não fui levar de volta, porque um amigo meu de Cascavel levou para lá. Então, quem gosta disso, quem gosta de andar de bicicleta, anda de bicicleta, quem gosta de andar a cavalo, anda a cavalo, quem gosta de andar de jipe no meio do mato, anda de jipe, quem gosta de fazer trilha, faz trilha, e o meu negócio é a gaita, é a cultura, é a música.